aconteceu na minha iniciação de Reiki que mudou completamente a minha jornada e a minha maneira de ver o mundo. Esse é o último episódio de A Surtada e eu pude compartilhar com você todo o meu processo, a minha surtada da quarentena, que hoje você já sabe que foi a minha verdadeira jornada de despertar espiritual, de ter entrado em contato com a minha alma, ainda não tão profundo, mas o sutil de ter tocado bem levinho nela. Já me faz entender a força que é estar viva, a força que é estar nesse planeta, a força que é viver. Já me faz entender e olhar para as críticas do mundo, o julgamento alheio, comportamentos que eu não concordo, crises políticas, econômicas, financeiras, de uma outra maneira. De saber o meu lugar no mundo a partir da minha missão, daquela que eu sou, daquela que eu preciso colocar no mundo. Que o livre-arbítrio nos leva até onde a gente quiser. O livre-arbítrio nos permite fazermos tudo o que quiser. O amor de Deus nos permite errar e recomeçar e reencarnar tantas quantas forem as vezes que a gente precise a partir de nossas escolhas. O livre-arbítrio é a forma mais bonita de Deus nos entregar amor, sem se meter nas nossas vidas, nas nossas escolhas, no nosso caminhar, sem se meter no nosso tempo de evolução. É claro que aparecem os sinais, é claro que aparecem as dicas, é claro que os caminhos mudam, é claro que você foi mandado embora de um emprego que você amava e teve que recomeçar, que você perdeu um relacionamento, que você perdeu alguém que você amava muito, e todo esse movimento te chacoalhou para você entrar na sua missão. E que muitas vezes esse chacoalhar destrói tanto, que nesse lugar destruída você fica tanto tempo ali, se sentindo culpa, ou vítima, ou dor, que até você se recuperar, até você voltar, até você enxergar a beleza de novo da vida, de viver, das possibilidades, demora um tempo. Essa introdução é sobre esse nosso último episódio de A Surtada. Na verdade, você que está aqui nesse último episódio sabe que A Surtada foi a maneira de eu documentar o meu despertar espiritual, o meu lugar da quarentena, de olhar para dentro de mim, mais para dentro que da minha mente, ainda mais profundo que a mente, a minha alma. E hoje eu vou contar para você como foi a minha experiência com a terapia multidimensional. Eu deixei prometido no episódio passado que hoje eu ia contar sobre as minhas formações em Reiki e o que aconteceu na minha iniciação de Reiki que mudou completamente a minha jornada e a minha maneira de ver o mundo. Primeiro eu vou falar de 2009, 2008, quando o meu irmão, que trabalha e frequenta centro de candomblé, levou o pai de santo dele na minha casa. E que já era notório para todo mundo da nossa família que a minha bisavó, aquela que me levava nos centros de candomblé desde a infância, tinha deixado para mim a função da estrutura familiar. De eu continuar com a tradição do candomblé na família, já que minha mãe, minha tia já não frequentavam mais, o meu avô já tinha falecido, a minha avó também. E essa bisavó, que me levava nos centros de candomblé com ela, dizendo que era para eu acompanhar ela, na verdade tinha feito o trabalho de me deixar ali frequentando para manter na família a tradição do candomblé. Nessa data aí que o meu irmão foi na minha casa com o pai de santo dele, ele me contou exatamente isso. Ele me contou: Silvia, eu hoje estou no centro de candomblé por minha vontade, porque amo. Meu irmão é candomblésista de coração, de vestir, de tocar, de viver o candomblé. A casa do meu irmão é candomblé. O relacionamento, o casamento do meu irmão é candomblé. É lindo demais. Toda essa estrutura que ele vive, que ele tem, que ele mantém. E ele me disse então nesse dia
que essa obrigação familiar era minha e não dele. E ele me falou para me contar, porque ele ama a vida que ele tem, e ele não estava querendo me passar uma coisa e sair do candomblé. Ele só me contou. E com esse pai de santo lá, ele falou: faz o jogo com ele para você ver. Ele veio me mostrar que eu tinha um caminho para seguir. E esse caminho, de acordo com o jogo, era um caminho de mãe de santo. O pai de santo jogou para mim e leu lá o jogo, os búzios, e você tem missão de mãe de santo. Foi isso que ele disse para mim. E para mim foi impactante saber que eu tinha uma missão tão importante, tão forte, quando eu estava vivendo uma vida completamente mundana. Na época de 2002 a 2010, minha gente, não quisessem falar comigo, não parava do meu lado não, porque foi um período na minha vida mundano, e assim, não tô falando mundano só de pecado, não, tô falando de mundano de jogo, bebida, festa, virar noite. Até assim, eu experimentei maconha, que foi a única droga que eu experimentei. Depois eu parei, porque para mim deu bad todas as vezes. E eu vivi intensamente de 2002 a 2010. Então, nesse período, ouvi que eu tinha uma missão de mãe de santo, foi bem: o que tá acontecendo aqui? Não é possível não, olha a minha vida, você tá louco? Eu não sou essa pessoa santa que tem missão de mãe de santo para cuidar de ninguém, não. Bom, em 2010 eu conheci o Rafa, né? Eu me mudo para São Paulo com o Rafa, com 3 meses de relacionamento. Então ali a gente já vai começar uma nova jornada, principalmente eu, em São Paulo, com um novo lugar, com agorafobia e pânico de sair de casa. Então nesse período de 2010 até 2017 foi um ano punk para mim e para minha mente, para eu falar para ela o lugar dela e eu o meu. Eu fiz a terapia do Hospital das Clínicas, eu fui estudada pelo Hospital das Clínicas por conta da minha tricotilomania. Você chegou aqui e caiu de paraquedas, não sabe o que é tricotilomania? É um estado de transtorno de ansiedade tão alto, eu arrancava os meus próprios cabelos. Então não fazia nenhum sentido para mim, mãe de santo, missão de mãe de santo em 2010, e continuou sem fazer nenhum sentido dali para frente. Mas uma coisa que eu me apeguei naquele momento que eu recebi a notícia dessa missão de mãe de santo era que eu ia fazer uso da lei do livre-arbítrio. E frequentei kardecismo e fui tentando viver a minha espiritualidade, que eu sabia que era muito forte desde sempre, não é mesmo? O meu mentor espiritual se apresentou para mim quando eu tinha 14 anos de idade. A primeira vez que eu tomei passe no kardecismo, num centro kardecista, eu senti o meu corpinho levitar. E foi assim meio, meu Deus, tô doida, né? Isso aconteceu 2 vezes em 2 centros diferentes. Um deles, inclusive, é o Ramatiz, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, corta agora para a minha regressão de 2020 durante a quarentena, em que eu me vi como indígena nativo norte-americano. E não me aprofundei nisso, mas eu me vi como um homem de medicina, né? O xamã, como nós brancos chamamos os homens de medicina das tribos nativo norte-americana. Eu me vi esse homem de medicina, sabia que era da minha mão. Dentro de algumas terapias multidimensionais que eu fiz com a minha amiga Regina, apareceu muitas vezes, pelo menos 2 encarnações bruxa, caçada como bruxa, passando pelo processo de cassação. Quem conhece um pouquinho da história sabe como foi a Inquisição espanhola e o processo da Inquisição em toda a Europa e mundo, né? Porque também chegou no Brasil a Inquisição. E todas essas informações dentro de mim me dizendo todo o tempo: ô bonitinha, você tem uma missão de vida aí, ó. Você tem uma missão espiritual. Corta mais uma vez para lá, para 2012, quando eu comecei um canal chamado Dona Endorfina e um blog chamado Dona Endorfina, onde eu dividia a minha história, onde eu dividia
a minha dor, onde eu falava para as pessoas: ei, eu tenho esse transtorno de ansiedade aqui, eu arranco meus cabelos, e você? Olha o que eu achei, olha o que eu descobri, olha o que me ajudou a me acalmar. Busque ajuda. A voz estava viva. Eu precisava continuar com a minha voz ativa. E aí, em 2020, do meio da surtada, do meu despertar espiritual, na verdade, dentro desse movimento, eu estudei muito sobre marketing digital, fiz cursos caríssimos de marketing. Eu gastei mais de 32 mil reais em cursos de marketing digital no meio da quarentena. E eu descobri que o que eu gostava de fazer, diferente da maioria das pessoas que estão no mundo digital sofrendo por terem que postar, terem que criar conteúdo, terem que se manter atualizados, postando, tendo que criar conteúdo. Eu amava criar conteúdo porque eu amava dividir. Então, para além daquela medicina, lembra que eu falei no episódio passado sobre a coragem? Além da coragem, eu tinha outra medicina, que era o compartilhar. Esse compartilhar é o que me motiva a continuar, a estar aqui sentada, olhando para você, contando para você minha história, minha jornada, minha surtada, no meu despertar espiritual, de te dizer a vida é mais leve aqui, aonde existe a alma que vai viver eternamente, independente desse corpo, desses problemas dessa vida, que vão ficar nessa vida. E que eu vou ter que trabalhar e fazer outro movimento. Olha que iluminação linda. De receber Deus em qualquer forma, em qualquer momento, o dia inteiro, sem hora, para se sentir abençoada, se sentir tocada pela luz de Deus. Aquilo que somos, porque nossa alma é feita lá, por Deus. Então, tudo somado trouxe essa Silvia que está falando com você agora. Essa Silvia que está falando com você, que olhou mais profundo que a mente, a alma, e que tocou nela sutilmente. E que esse tocar sutil faz com que eu já mude tanto minha vida. Então, me permiti tantas terapias, a terapia multidimensional fez tantas limpezas em mim, que conforme eu fui fazendo essas limpezas, as coisas foram ficando mais claras, mais arcturianos apareceram, mais coisas foram sendo vistas por mim, pela minha terapeuta igual. Eu aqui na Holanda, ela lá em São Paulo. Ela, na terapia multidimensional, disse: você estava deitada na cama sendo tratada pelos ETs, né, os arcturianos, e você se levantou e abraçou um deles antes de ir embora. E eu tinha visto o mesmo. Então as coisas foram ficando claras e leves para mim, apesar de eu ainda estar com medo do julgamento, medo das pessoas, medo de tudo que poderia acontecer comigo, medo de ter que fazer transição de carreira, medo de ter que falar sobre alienígenas nas redes sociais, medo sobre colocar quem eu tenho que ser no mundo, viver isso, medo do novo, medo do sucesso, medo do fracasso. Tudo isso, vocês achando que eu sou corajosa, né? Eu me cagando de medo de tudo isso, mas ainda assim ali trabalhando com medo mesmo, porque se tem uma coisa que descobri que a minha medicina de coragem existia, era buscar aonde estava essa coragem, porque para mim coragem não existe, porque eu sempre estava com medo nos processos. Porque as pessoas estão me chamando de corajosa? Eu tô aqui cagada de medo. Então, saber dessa medicina, de ouvir o que as pessoas me contam sobre mim, me fez olhar mais profundo ainda e falar: ah, não tem coragem. É que você vai cagada de medo mesmo, não tem? Tô cagada de fome, cagada de medo. E tá tudo bem, porque dando certo, ótimo, dando errado, você aprendeu um caminho a não fazer. E é isso. E essa frase é batida, mas é só isso. No dia 24 de novembro, à meia-noite, aqui para mim na Holanda, às 8 horas, no Brasil, começava uma sessão de Reiki no Instituto Escola da Alma do Felipe Suri, e que eu era matriculada, e que eu recebi uma notificação de que ia começar o atendimento de Reiki, que acontecia toda semana.
Reiki à distância, online, por conta da quarentena. E lá estava eu, meia-noite do meu aniversário, pela primeira vez dentro de uma sala de Reiki, com um grupo de Reiki, recebendo Reiki. Então, Reiki foi a primeira coisa que eu vi no meu aniversário de 2021. Pum, apareceu lá a mensagem. Clique nesse link para ir para a aula que começa às 8 horas do Brasil, meia-noite para mim. Cliquei, entrei na aula. Conversei com a professora, que eu sou bem exibida, né? Falar, hoje é meu aniversário. Mestra, a mestra de Reiki, falei, hoje é meu aniversário. E ela fez um Reiki especial, falou de mim, do meu aniversário, trouxe energia do novo ciclo. Recebi o Reiki e fui acolhida de uma maneira linda. Dali para frente, fiquei frequentando bastante vezes esse encontro semanal de receber Reiki. E a Tati lançou a formação em Reiki. E eu fiz o nível 1, fiz o nível 2. E eu tava meio que vivendo no automático. Lembra que eu falei para você do movimento de gastar 32 mil, 31 mil reais em curso de marketing digital? Pois é, eu estava transicionando de carreira, saindo da minha carreira de restauradora, que eu amo, mas que está pausada, para eu entrar nesse lugar de trabalhar com a mente e agora de colocar a alma para trabalhar com a mente. Eu estava totalmente no automático, eu estava fazendo, eu estava me permitindo, mas eu saía dos cursos, eu saía das terapias, eu saía dessas jornadas espirituais e pô, caía direto na mesa do mundo de novo, no ritmo de aprende, põe no ar, aprende, coloca, aprende, faz. E desse jeito eu fui fazendo mentorias durante o ano de 2020 e 2021. Eu trabalhei muito durante esses anos. A quarentena foi um período em que eu mais trabalhei. Eu desenvolvi o meu método, Seja Seu Maior Projeto, um método que ajuda mulheres a encontrar a sua liberdade emocional. Tenho vários depoimentos em vídeo, se você conhece minhas redes sociais. Você provavelmente já viu ou pode agora mesmo consultar esses depoimentos de mulheres que pararam de arrancar cabelo, mulheres que encontraram um novo significado na vida, de mulheres que tinham feito bariátrica, que estavam em processo de regeneração emocional, mulheres que voltaram a trabalhar, mulheres que voltaram a dirigir, mulheres que perderam o medo do sol. Gente, fobia de sol. Gente que vivia realmente na escuridão com medo do sol. E que a metodologia Seja Seu Maior Projeto funcionou dentro desse processo. Mas eu ia me permitindo essas saidinhas para essas terapias espirituais, as holísticas, que me integravam com as minhas terapias de hipnose, programação neurolinguística, mindfulness, psicanálise, enfim. Mas algo começou a me despertar justamente na minha iniciação de Reiki, no nível 1. Sentada no chão, de costas para o note, com a minha mestra Tati Martinho fazendo ali a iniciação, eu tive uma sensação viva de que tinha mais gente comigo naquele quarto. Tinha mais gente comigo ali. Eu não abri o olho, eu me senti confortável, não fiquei com medo. A única coisa que eu fiz foi começar a me conectar com a energia daquela galera que estava comigo ali naquela sala. No meio da iniciação, sentindo tudo aquilo, visualizando muita coisa junto com a minha mestra, visualizando luz, visualizando o próprio mestre Uzui, que é a pessoa quem fez esse download espiritual do Reiki aqui para o planeta Terra. Quando ela disse que a gente estava iniciado e tá aí, aquele que eu falei que eu ia te contar sobre o que mudou a minha vida, eu senti que estavam batendo palma. Aquelas pessoas estavam batendo palma para mim. E eu senti que eles batiam palma e a energia do quarto era das pessoas estarem orgulhosas de mim. E eu
senti, me permiti. Fiquei com essa pulga, esse elefante atrás da orelha, né? De por que essa sensação das pessoas estarem orgulhosas de mim, se eu estava fazendo esse curso só para me permitir, no meio da minha surtada da quarentena, de estar fazendo um monte de coisa espiritual, um monte de coisa holística, um monte de coisa mística, cristal e oráculo e jornada xamânica, a doida, a mística, a titia mística no meio dos jovens místicos. No dia 9 de julho desse ano aqui, de 2022, eu gravei a minha mentoria para colocar online, para ser uma mentoria online, para que as pessoas possam ter mais acesso ao conteúdo dessa minha metodologia, seja seu maior projeto. E no dia 10 de julho, eu já não queria mais falar de mentalidade. Eu já tinha feito Reiki nível 1, nível 2, e eu já não queria mais ligar a câmera e compartilhar. Lembra que eu falei que eu amava compartilhar? Eu não queria mais. Eu não sentia mais o ânimo, essa força divina de se colocar em movimento. Eu não tinha mais o ânimo de falar de mentalidade, de rotina, disciplina, de programação neurolinguística, psicanálise, mindfulness, hipnose, método. Eu não tinha mais ânimo. É como se eu tivesse gravado a minha metodologia e foi gravado ao vivo com muitas pessoas, foi gravado inteiramente gratuito para quem estava lá assistindo. Foi um evento lindo, poderoso, transformador. Mas no dia 10, no dia seguinte dessa gravação, eu não queria mais falar sobre isso. E eu comecei a sentir o movimento da espiritualidade mudando o meu devir, mudando o meu movimento de estar no mundo, de fazer aquilo que eu quero, amo fazer, só que agora de uma maneira ainda mais gentil, diretamente como canal, porque o Reiki, eu sou o canal para que você receba a energia de Deus no seu processo de cura espiritual, no seu processo de alinhamento de chakra, no seu processo energético, no seu processo pessoal interno mais profundo, que é a sua mente. E foi assim que o Reiki entrou na minha vida, e foi assim que o Reiki mudou a minha vida. E é assim que hoje eu trabalho e atendo com Reiki. Além de também trabalhar e atuar com a minha metodologia, também ainda tenho clientes de metodologia, seja seu maior projeto. Acho que cada vez mais faz mais sentido, ainda mais, mostrar para as pessoas que a fé, a compaixão por Deus, pelo universo, pelo cosmos, mas por você mesma. Quanto mais gentil você é com você mesma, mais longe você vai na sua jornada de autoconhecimento e mais leve fica essa jornada. Meu nome é Silvia Knaip, mas a partir de hoje você pode me chamar só de Sil. E eu dividir com você a minha jornada, o meu despertar espiritual. Aquele lugar mais profundo que a minha mente. O toque sutil na minha missão de vida, ainda mais profundo, na minha alma. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, deixar seu comentário, me contar como foi essa jornada. Na verdade, como foi essa experiência de ouvir, de estar aqui nesses episódios, de acompanhar. Como foi a experiência de acompanhar esses episódios de A Surtada? O meu despertar espiritual documentado aqui para você. Compartilha com quem você acha que merece esse conteúdo, com quem precisa ouvir essas palavras. Eu vou ficar por aqui. Um beijo. Fique bem.